Gracias te damos, Padre. Algo está cayendo a mí y es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Aleluya. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Mas algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Mas está cayendo su glória sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí.
Espírito Santo seja sobre as nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Vem, Espírito Santo, vem e llena-me, Senhor, com tua preciosa unção. Vem, Espírito Santo, vem e llena-me, Senhor, com tua preciosa unção. Bendición, hermanos. Amén. ¿Quién está feliz de gloria a Jesús? Yo invito a todos a abrir sus Bíblias, por favor, em Salmo de número 1. Aleluya, bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Leamos la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo em consejo de malos, nem estuvo em caminho de pecadores, nem em sítia de escarnecedores se ha sentado, senão que em la lei de Jeová está su delícia, e em la lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantado junto a correntes de águas, que dá su fruto em su tempo, e su hoja não cai, e todo lo que hace prosperará. Não assim los malos, que são como el tamo que arrebata el viento.
Portanto, não se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Glória a Jesus. Aleluia. São Lucas, capítulo de número 22, verso 31 a 34. Digo assim a palavra do Senhor. Digo também ao Senhor: Simão, Simão, he aqui, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero eu he rogado por ti, que tu fé não falte, e tu, uma vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ele dijo: Senhor, disposto estou a ir contigo, não solo a la cárcel, sino também a la muerte. E ele dijo: Pedro, te digo que el gallo não cantarás hoje antes que tu niegues 3 vezes que me conheces. Agora, 1 Pedro, capítulo 5, versos de número 8 e 9. Sede sóbrios e velad, porque vuestro adversário, el diablo, como leão rugiente, anda ao redor, buscando a quem devorar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que os mesmos padecimentos se vão cumprindo em vossos irmãos em todo o mundo. Amém. Tenha a liberdade de glorificar a Deus, de adorar o Senhor. Eu quero esta noite, com a ajuda do Espírito Santo, trazer uma palavra abordando o tema do ensino desta noite: resistência constante ao adversário, ou ao diabo por la fé. Amém? Eu pido aos irmãos que dê a máxima atenção para que possam entender, compreender o que o Espírito Santo quer falar conosco esta noite, que assim nos dá força e graça para vencer. O tema nos diz muita coisa: resistência constante ao adversário por la fé. A resistência não pode ser uma vez ao ano, uma vez ao mês, ou uma vez à semana, ou uma vez ao dia. Esta resistência deve ser constante, todos os dias, todos os momentos, para que nós não sejamos vencidos por el diabo, pero sejamos vencedores para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui, embasado com base nesses 2 textos que nós lemos, entender melhor esse tema. Como nós outros podemos resistir constantemente ao diabo, que é nosso adversário? Como é possível? De que maneira? Como fazer? O texto que lemos aqui nos ensina, e nós outros, com a ajuda do Espírito Santo, vamos lograr esta vitória para a glória de Deus. O diabo é apresentado na Bíblia como nosso adversário. Adversário já é o significado de seu nome. Diablo, em grego, é adversário, caluniador, falso acusador. É o significado da palavra diablo. Como também em hebreu, que é Satã, que é o mesmo, adversário, enganador, acusador e caluniador. Ele não é nosso amigo, ele é nosso adversário. Por que é nosso adversário? Porque ele é adversário de Deus. Ele é opositor a Deus, opositor a Cristo, ele é contra Cristo. E por ele ser contra Deus, ele faz de tudo para nos destruir, com o objetivo de quê? De atingir a Deus. Amém, irmãos? Amém.
Pero a Bíblia nos ensina que somos mais que vencedores por aquele que nos amou. A saber, Cristo Jesus. Eu já disse aos irmãos na igreja que nós outros, enquanto igreja, já estamos a vitória decretada para a igreja. A igreja não vai vencer. É o único exército que não luta para vencer esta igreja. A igreja nunca luta para vencer. A igreja já é vencedora em Cristo Jesus. Cristo já venceu por a igreja em la cruz. Amém, irmãos? Passe o que passar, aconteça o que acontecer, tu nunca vai ver a igreja perdendo, nunca vai ver a igreja derrotada. Não, não. Ela é mais que vencedora. Já lute na competição, lute como vencedora. Agora, o que nós não podemos mesclar é a igreja como eu, no aspecto individual. Porque eu não sou igreja, eu sou membro da igreja. Amém? A igreja não desvia. Esta força de expressão, a igreja está fria, a igreja está decadente. Não, irmão. A igreja nunca se esfriou, nunca vai se esfriar. Ela nunca decai, na igreja não. E se esfria são muitos cristianos. Tu pode buscar de Gênesis a Apocalipse. Apesar da igreja só aparece a palavra igreja no Novo Testamento, tu pode buscar de Mateus a Apocalipse. Tu nunca vai ver essa palavra numa igreja fria. A Bíblia usa esta expressão. Jesus dizendo em Mateus 24, versículo de número 12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, depende da tradução de quase todos esfriará. Pero não diga o amor da igreja. Amém, irmãos? Cristo nunca tuvo e não tinha uma igreja fria. Amém? Quem se esfria, pastor? Muitos cristianos, muitas pessoas, pela igreja de Cristo não. Glória a Deus. Mesmo que as pessoas não logram ver com os olhos físicos as chamas do Espírito em sua igreja, aleluia, pero está encendido para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E esta verdade que Timoteu 3,15 diz que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Agora, como pode a coluna e firmeza da verdade se esfriar? Amém, irmãos? Quem está entendendo, diga glória a Jesus. Então, se a igreja é a coluna e firmeza da verdade, portanto, ela não se esfria e nunca vai se esfriar. Muitos cristianos, sim, pela igreja de Cristo, não. A igreja de Cristo é mais que vencedora por aquele que nos amou. Cristo já pagou alto preço por sua igreja. Aleluia. E a vitória já está decretada para a sua igreja. Agora nós outros, aleluia, temos uma luta constante. Eu individualmente, tu, nós outros temos uma luta constante. E nós outros devemos permanecer em Cristo. Para quê? Para vencer. Pelo pastor, se a igreja deixar de permanecer em Cristo, isso é impossível, isso não existe. Amém, irmãos? Essa questão, se a igreja desviar, se a igreja deixar Cristo, isso não passa, isso não acontece. Este se não existe. Já está decretado em uma palavra. A predestinação não existe no aspecto individual, pelo aspecto coletivo. Para a igreja, sim. A igreja é a electa. Quem entendeu, diga amém. Predestinada à salvação. E acabou. Agora, nós outros, eu tenho que seguir sendo parte da igreja de Cristo. Porque Cristo é o cabeça desta igreja. Se eu devo de ser parte desta igreja, a igreja se me salva e eu perdido. Amém, irmãos? Então, o diabo sabe que ele não pode parar a igreja, ele sabe que não pode destruir a igreja, ele sabe que não pode impedir o plano de salvação de Deus para com a igreja, pero ele busca tentar destruir cada cristiano, cada servo do Senhor. Ele é opositor de cada um de nós outros. E ele faz tudo para ser nós outros apartados de Cristo, apartado de Jesus. Ora, por este motivo, Pedro, inspirado por o Espírito Santo,
Aqui nós outros lemos 2 textos, e esses 2 textos, nós outros fazemos uma análise mais minuciosa desses 2 textos. Nós vamos ver aqui 2 Pedros distintos. Vemos aqui um Pedro antes de se converter e um Pedro convertido. Vemos aqui um Pedro que cerrou os olhos para Cristo e um Pedro que abriu os olhos para Cristo. Um Pedro que recebeu instrução de Cristo quando ele se convertera mesmo, que fortalecera os irmãos, e agora vemos um Pedro convertido diante do Espírito Santo, sendo um instrumento na mão de Deus, na boca de Deus, é o dedo de Deus, para registrar a palavra do Espírito Santo e fortalecer os irmãos. Amém. E agora este Pedro convertido, ele escreveu aqui no capítulo 5 de sua primeira epístola, e o verso de número 8. Ele escreveu dizendo: ser sóbrio e vigilante. Glória a Jesus. Aleluia. Só esta palavra ser sóbrio, nós outros poderíamos quedar a noite toda trabalhando só nesta palavra. Ser sóbrio. Ser sóbrio aqui, irmãos, esta palavra ser sóbrio aqui deriva do termo grego nefo, que significa domínio próprio. Domínio próprio, nós outros já estudamos sobre isso. Tinha livro chamado Para Servir, os irmãos que fizeram o curso, estudamos sobre isso também, que domínio próprio aqui significa ter controle. Controle de quê? Ter controle da mente, controle de nosso coração, de nossos sentimentos, controle de nossa alma, controle também de nossas atitudes. Glória a Deus. Aleluia. Primeiro fator para resistirmos, para que tenhamos resistência constante ao diabo por a fé, nós outros necessitamos ser sóbrios. Por isso o Espírito Santo diz: ser sóbrio e vigilante. Ou seja, tenha controle de sua mente. Em outras palavras, não deixe sua mente ser controlada. Ou seja, não se permita ser controlado por sua mente, por seus pensamentos. Pero, aleluia, controle seus pensamentos. Ou seja, através de quê? Através do Espírito Santo. Porque quem produz esta característica, domínio próprio, que é uma característica chamada templança, em Gálatas 5:22, quem produz isto em nós outros é o Espírito Santo. Então, enquanto cristiano, enquanto servo de Deus, devemos ser cheios da presença do Espírito Santo para ele produzir em nós outros o fruto com esta característica templança, que é o domínio próprio. Que esta templança é a conclusão deste fruto, é o fruto impresso com a primeira característica, amor, que é como a cáscara deste fruto, o que conclui, o que cerra, é a última característica chamada templança, que é o domínio próprio. Então, nós outros não podemos ser controlados por nossos pensamentos, pero devemos controlar. Pastor, é impossível que eu não tenha pensamentos malos. É claro, não há nenhum ser humano que não tenha pensamentos malos. O problema não é ter pensamentos malos. O pecado não está em ter pensamentos malos. Nós não teremos controle de ter pensamentos malos à nossa mente. Pero devemos ter controle de não aceitar os pensamentos se converter em sentimentos. Agora, que é ser, pastor? Como combater esses pensamentos malos? A palavra de Deus nos ensina. Nós já lemos aqui em Salmo capítulo 1, Salmo de número 1, versículo 1 e 2. É o salmista aconselhando a não andar segundo os conselhos dos ímpios, nem no caminho dos pecadores, nem sentar nas rodas dos escarnecedores. Pero antes, em vez disso, é necessário fazer o quê? É necessário meditar na lei do Senhor e na palavra de Deus. Porque imagina, se nós vamos seguir os conselhos dos ímpios, quais são os conselhos dos ímpios? Daqueles que não servem a Deus, que não andam na presença de Cristo. Seus conselhos não são conselhos de Deus, não são conselhos bíblicos, não vai ajudar em nossa vida espiritual. E se nós não sentamos em roda de escarnecedor, não, eu sento aqui só para ouvir os escarnecedores, os chismosos. Eu não vou, não hago chisme.
Eu solo sento para ouvir os chismes, solo sento para ouvir os burladores, solo sento para ouvir eles. É igual, porque sua mente vai llenando destas coisas, destas palavras, seu coração vai llenando disso, que vai arruinando sua vida espiritual, contaminando sua mente. Então, se para evitar isso, o salmista diz: não ande segundo o conselho dos impíos, não pare no caminho dos pecadores, nem sente na roda dos escarnecedores. Aí parece que eu veio alguém perguntar: então que hago eu? Porque aí a pessoa diz assim: eu não pode ter amistade fora da igreja? Pode ter, pero eu não pode permitir que uma amistade que nada venha contaminar a mente. Aí alguém pergunta: que hago então? E aí o Espírito Santo diz no versículo 12: antes suplacer, se meditar na lei do Senhor, e em sua lei medida de dia e de noite. Então, se vê que tu está em casa, llenando sua mente de pensamentos maus, porque o diabo atua através dos pensamentos. Então, ao invés de permitir os pensamentos maus permear, dominar seus pensamentos, sua mente, tu medita na lei do Senhor e na palavra do Senhor, dia e noite. Pense na palavra, e tu vai vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. Na Bíblia diz: quem é de Deus, ele maligno não lhe toca. Essa não é. 1 João 5, 19 diz isso: quem é de Deus, ele maligno não lhe toca. Glória a Jesus. Ele diabo não lhe toca, é verdade. Ele busca maneira de te tocar. Estudemos sobre isso. E às vezes o diabo não pode te tocar, então pero tu tens, quem sabe, uma mascota. Que essa mascota para ti como se fora um hijo, ou como se fora um Deus. Se a mim tocar essa mascota, se tocar em mascota, aí ela coisa queda feia. Então o diabo vai fazer de tudo para te atingir, usando alguém para tocar em tua mascota. Amém, irmãos? Amém. Então o diabo não pode tocar em nós outros, ele vai buscar maneira de chegar a nós outros. Então, o pensamento é uma maneira, por isso nós temos que ter controle, e para ter controle de nossos pensamentos, nós devemos evitar de ouvir as palavras, das coisas que não agradam a Deus, e meditar na palavra do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Llenar a mente das coisas de Deus. Aí eu pergunto a ti: de que tu tens llenado tua mente? Em tua casa, quando está solo, quando está caminhando, conduzindo? De que tem llenado sua mente? Mira, um texto que é maravilhoso. Muitos não prestam atenção nesse texto, pero esse texto é extraordinário, irmãos. Barra um pouquinho, irmão, por favor, tanto a música como glória a Deus. Filipenses, glória a Deus, capítulo 4. Aleluia. Verso de número 8. Primeiro que encontrar, leia, por favor, senão eu leio. 4:8. Mira o que diz: por lo demás, hermanos, todo lo que é verdadeiro, não pense em mentira. Alguém te diz uma mentira? Não pega essa mentira que dá em tu mente. Amém? Amém. Pero põe na mente todo que é verdadeiro, todo o que é honesto, todo o que é justo, todo o que é puro, todo o que é amável, todo o que é de bom nome. É de mala fama? É infamando alguém? Não põe tu mente. Todo o que é de boa fama, bom nome, testemunho. Se há virtude alguma, se há algo digno de alabança e de confiança, em isto pensai. Amém, irmãos? Sim. Se nós vamos atuarmos assim, vamos ter controle dos nossos pensamentos. Também, domínio próprio. Aleluia, é ter controle do sentimento. É o sentimento, antes de se converter, de se tornar um sentimento, é o sentimento e a mente caminham juntos. É tanto que muitas vezes na Bíblia cita como se fora um solo. Como diz, para guardar o coração. Não está falando solo de sentimento, sentimento e pensamento. Porque coração habla de quê? Habla do ser interior.
que inclui tanto mente como o coração. O pecado consegue-se na mente. Sentimentos, antes de ser um sentimento, ele vem em forma de pensamento. E quando baja o coração ele se converte em um sentimento. Jesus dijo que del coração, del ser interior, vem o adultério, a fornicação, a prostituição. E aí está falando da conjunção de pensamento e sentimentos. Então o coração deve ser guardado. E como vamos guardar? Através das escrituras, da palavra de Deus, da direção e presença do Espírito Santo. Não guarde nada que é malo dentro do seu coração. Se tu vê que o sentimento não está sendo bom para ti, por exemplo, um rancor. Rancor é bom para nós outros? É ou não é? Não. Então, por que vamos guardar? Amém, irmão? Qualquer tipo de sentimento que quita tu paz, que prejudica tua vida espiritual, que leva a sofrer de enfermidades psicológicas, emocionais e até físicas, para que guardar em nossos corações? Pastor, eu não logro me livrar. Eu também. Se eu for com minha força, eu não posso me livrar de sentimentos e de pensamentos. É por isso que Jesus diz: eu envio o Espírito Santo, um consolador para quedar com vosotros para sempre, para ajudar vosotros a se livrar desses sentimentos maus. É por isso que há pessoas que querem 30 anos, o padre pegou ele quando ele era ninho, e já há 20 anos que o padre morreu, e a pessoa não se guardando no coração isso. Eu não consigo perdonar meu padre, porque o que ele disse foi muito injusto. O padre já morreu há tempo, e muitas vezes morreu convertido, e está no céu, e ele está aqui sofrendo. Tem que se lembrar disso. Através de quê? Através da ajuda do Espírito Santo. Porque o diabo usa esse sentimento para nos manter escravos. Há muitos cristianos escravos de um sentimento que está acabando com a paz dele, com a vida espiritual dele. Estão enfermos, problema de tensão alta, depressão, ansiedade, nervos. Há muitos que hasta câncer. Amém, irmão? Amém. Por quê? Porque não logra liberar, abrir o coração e pedir a Jesus para limpar e soltar isso de dentro dela. Não deixa o diabo ter controle de sua vida, de seus sentimentos. Não deixa. Toma tudo o controle em nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. Não, pastor, eu estou aqui, eu digo o Espírito Santo para fazer a obra. Ele faz a obra. Quando ele quiser fazer, ele vai fazer. Não, ele quer fazer a obra. Ayer ele quis, hoje ele quer fazer a obra. Pelo que ele dijo? Hijo meu, dai-me tu coração. Provérbios. Ele não dijo isso? Dai-me tu coração. Eu estou sentindo uma unção aqui, irmão. Em meu ser interior, em minha alma, em meu espírito. Tão grande. Glória a Jesus. Aí como um fogo ardendo aqui no coração. O Espírito Santo está aqui. O poder da palavra do Senhor está atuando aqui esta noite. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então nós teremos que entregar o coração, entregar nossos sentimentos ao Espírito Santo, porque Ele nos dá o controle. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é controle também de nossa habla. Parece que é uma contradição. Pero mira, em se tratando de nós outros, de homem, ser humano, natureza humana, o ser humano não consegue, não logra dominar a língua. É próprio Santiago capítulo 3 diz que o cavalo se domina, põe um freno na boca dele. Hace ele para a direita, para a esquerda, frena ele, hace com que ele camina, tudo através dele frena ali. Ele diz, pela língua é incapaz de um homem dominar a língua.
Ele diz no versículo 1 ao 12, diz que na língua é como um pequeno fogo que pode incendiar se arder uma grande floresta. Incapaz de algum ser humano controlar a língua. É o homem natural, o homem sem Deus, sem o Espírito Santo. Agora, se o Espírito Santo produz o fruto em nós outros, e ele, a característica, a nona característica é o domínio próprio, nós vamos ter esse domínio com a ajuda do Espírito Santo. Aí vem Santiago no capítulo 1, no versículo 19, dizendo: seja pronto para ouvir e tardo para falar. Quem entendeu? Diga glória a Jesus. Se não tu como tu evitar de ouvir, amém. Já echa fora de tu mente e do coração e não tenha que falar para o outro. Provérbios 10, 19 diz: a multitude de palavras não falta transgressão, pelo que me refrena a sua língua és prudente. Glória a Deus. Com a ajuda do Espírito Santo podemos ter controle de nossa língua. Se na ajuda dele não há homem que pode controlar a língua. A boca do cavalo controla, pelo do ser humano não. Pero para isso Jesus enviou o Espírito Santo. Ele nos ajuda a controlar. Afadei e de misericórdia de Deus. E tenta outra vez. E Deus vai nos dando força e graça para vencer o maligno. E também nossas condutas. Controle nossa conduta. Que de irá perdi o controle. Isso é comum e o impio. Servo de Deus, isso não é comum e normal não. Por exemplo, todos aqui acordam a história de Levi e Simeão, os dois filhos de Jacó. Quando a hija, as irmãs deles, hijas de Jacó, foi violada por Simeão, e depois ele vindo, arrependeu, pediu aí matrimônio, eles, isso como se tivesse aceitado tudo isso e tal, ria como se tivesse aceitado e exigindo deles que isso era parte da religião, circuncidar-se, tornar-se um só povo, e eles fizeram tudo isso. Pero por dentro estava a ira, incendida como um fogo no coração de Levi e Simeão. 3 dias depois que os homens das cidades de quem estavam circuncidados, infeccionados por repouso, com muitas dolores, homens indefesos, sem ter condições de correr a espada para se defender. No momento em que estava dormindo, entrou os dois, obviamente não coberto do céu, matou todos os homens da cidade, não deixou viver nenhum homem. A ira incontrolável tomou conta deles. Amém, irmãos? Amém. Isso resultou em consequências por toda a existência da geração deles. A de Levi foi rota quando eles acham um concerto com Deus. Em Êxodo capítulo número 32 e 33, que a tribo de Levi foi chamada para o culto do Senhor. Eu não vou entrar nessa questão, porque o tempo não nos permite. Mas o que devemos ter em mente é que nossa conduta tem que ser controlada, não por diabo, mas por nós outros. Por isso, em Efésios capítulo 4, verso 26 a 27, diz assim: ireis, pero não pequeis. Não ponha sol sobre vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Amém, irmãos? Amém. Não podemos deixar que a ira nos controle. Não queira atuar em momento de ira. Não queira resolver problema em momento que tu estás irado. Como que não quer perder o controle? Quer discutir um problema com a esposa? Momento de ira. Ou com o marido? Não, deixa discutir. Não, é a hora! Não, meu amor, discuta. Não, é a hora! Oh. Aí não quer perder o controle? Amém, irmão? Amém. O Senhor não ajudou. Você não ajudou? Ele está dizendo sua palavra. Não ponga os outros sob vossa ira.
Busque a vida do Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Está dizendo para nós outros ter controle, não deixar ser controlado por el diabo. Porque se nós vamos prestar nossa mente, nosso sentimento, nossa língua, nossa atitude ao diabo, ele acha uma destruição, irmãos. Ele acha uma destruição. Há pessoas que prestam a boca para o diabo e sai a sentismo de muitas pessoas. E depois, irmão, me perdona, porque Deus está virado naquele momento. Já muitos chegou a mim para dizer isso: pastor, me perdona, Deus está virado nesse momento, pastor. Por isso que Deus digo, olha, irmão, está perdonado em nome de Jesus. O que não está é o nome limpo. Ele está perdonado em nome de Jesus, pelo meu nome se sujo. Amém? Pensa bem antes de falar mal de alguém. Para explicar melhor, é como tu sacar a pluma de uma gadina, põe em um saco e depois sai tirando em toda a cidade as plumas dessa gadina. E depois que terminou, tu volta, onde tu começou a tirar as plumas, volta e recorre uma por uma. É possível? Essa não é? Mas está com medo de dizer, irmão? Essa não é? Não é? Assim é quando tu suja o nome de alguém, quando tu abre a mala de alguém, tu pede perdão para ele, ele te perdona, pelo nome dele é impossível ser limpo. Quem entendeu? Glória a Jesus. Glória a Jesus. É por isso que nós outros não podemos perder o controle de nossa língua. Não podemos perder o controle de nossas ações. Não deixa o diabo controlar. Por isso que Pedro diz aqui, ser sóbrio e vigilante, olhos abertos, ouvir atento. Por que atento? Porque nosso adversário é o diabo, que é caluniador, acusador falso. Ele está ao redor, como um leão urgente, buscando quem pode devorar. Ele está assim como um leão, está sedento por sangue, desejando devorar seu preço. Assim está Satanás, como um leão hambriento, sedento por sangue, buscando cristianos para devorar. Não diga que ele está buscando impio, não já é dele. Ele está buscando cristianos. Ele quer te devorar, quer te destruir, te manter escravo do pecado. E nós outros, para vencer, o que devemos? Resistir. E para resistir é com sobriedade, domínio próprio, controle. Não perca o controle dentro de tua casa. Tu sempre esteja sob o controle. Houve um problema com o marido, com os filhos, ou com o psicólogo, quem quer que seja, não perca o controle, não perca o domínio. Diga, Satanás, tu isso de tudo para eu perder o domínio, não? Pero não, em nome de Jesus, siga o domínio, porque o Espírito Santo está em controle de minha vida, ele está em controle de minha boca, de meu pensamento, de minha mente, de minhas ações, ele está em controle. Amém, irmãos? Antes de atuar, diga: Senhor, tenha misericórdia, tenha compaixão, Senhor, saca da minha mente, saca do meu coração, repreende Satanás, Senhor, tenha misericórdia, tem graça, Senhor, tem graça, tem graça, tem graça, Senhor, atua, Pai, por sua misericórdia, atua, Jesus, tenha compaixão, Senhor, e o demônio vai ser repreendido em nome de Jesus, e tu receberás vitória. Pela essa resistência tem que ser o que? Constante. Constante. Não podemos atuar como um jogador de futebol. Hacer o gol de assado para a celebração. Amém, irmãos? Não. Recebeu uma vitória. Não dê a espada para o inimigo. Siga orando, vigilando e pedindo graça ao Senhor. Se tiver que celebrar, celebra aqui, Senhor. Graças a Jesus. Graças, Senhor.
Graças a ti, tu venceste. Aleluia, glória a Jesus. Não atribui a ti, irmão, não atribui seus esforços. A derrota do cristiano empieza quando nós outros começamos a atribuir o êxito, a vitória a nós outros, a conquista a nós outros. Não atribui a ti. Se tu não quer envergonçar a pessoa quando te has um elogio, pero sepa como receber este elogio. Não permita o orgulho se apoderar de seu coração. É tudo que o diabo necessita para entrar e nos levar ao fracasso, à ruína espiritual. Quem entendeu hasta aqui, diga glória a Jesus. Agora, eu quero seguir falando de algo fundamental que o Espírito Santo alumbra minha mente e me faz compreender aqui neste texto. Pedro diz: você sobre vigilante, porque vosso adversário, o diabo, anda ao redor como um leão urgente, buscando quem pueda devorar, destruir. E diz: resistir firme em la fé. Ele pode se levantar como ceia, rugir como ceia, e diz: mira, Satanás, su rugido é falso. O verdadeiro leão da tribo de Judá é Jesus. Então, Jesus está com nós outros, e eu te repreendo no nome de Jesus. E permaneça firme na fé, confiando na ajuda do Espírito Santo. Por quê? Porque as mesmas aflições, Pedro diz: mira, essas aflições que vocês estão enfrentando aqui, sempre, não são só vosotros. Está se cumprindo entre os irmãos no mundo. Os irmãos de atrás, os irmãos atuais, os irmãos posteiros vão passar também. E empecemos a resistir firme na fé, sendo sóbrio, não perdendo o controle e domínio. Agora, Pedro, inspirado por el Espírito Santo, estava falando, ensinando a igreja e ao mesmo tempo passando à igreja a experiência que ele passou por elas. Por quê, irmãos? Porque Pedro perdeu o controle. Este que nos habla já perdeu o controle muitas vezes. Amém? Eu não estou falando com vosotros como uma pessoa perfeita, que não sou perfeito, como derrubar o água dele em suas palavras. Não que eu já tenha alcançado, mas sigo para a meta final, que é alcançar a perfeição em Cristo. Até porque ele diz em Mateus 5:48: ser perfeito como perfeito é vosso Pai que está no céu. Aún vai ser completo em nome de Jesus. Eu não pensei, mas estou caminhando. Amém, irmãos? Então, esse que vos habla já perdeu o controle muitas vezes. Pedro estava aqui ensinando à igreja como está ensinando nós outros. Pedro já havia perdido o controle muitas vezes. E quedou registrado aqui na Bíblia Sagrada algumas perdidas de controle, quando ele foi tentado por Satanás. Jesus em São Lucas, capítulo de número 22, Jesus nos ensina que o diabo pediu a Jesus autorização para trabalhar, para tentar os discípulos, como isso concorre. Mira o que diz, é próprio Jesus, São Lucas 22:31. Digo também ao Senhor: Simão, Simão, é aqui Satanás os ha pedido para zarandear-os como a trigo. É trigo, se zarandeia trigo para quê? Para separar a paca do trigo. E o diabo pediu a Deus para zarandear na vida dos discípulos. Pelo texto deixa claro aqui, vemos que o diabo puso o ojo mais em peso do que os outros discípulos. Ele pediu a Cristo para zarandear em todos os discípulos. Pelo que
atenção foi Pedro. E é tanto que Jesus disse assim: pero yo he rogado por ti, que tu fé não falte. Jesus não disse aqui que ele repreendeu o diabo e não Satanás. Tu não vai tentar Pedro. Tu não vai tentar nenhum de nós. Jesus não disse isso. Jesus disse, ele não repreendeu o diabo e disse: mira, não te dou permisso, tu não terás permisso de se andar na vida de Pedro nem de los discípulos. Não, Jesus não disse isso. Jesus disse assim: eu roguei por ti, eu intercedi por ti, eu orei por ti, para que tua fé não falte. Estou entendendo, irmão? Amém. Foi o que aconteceu com Jó. A diferença é que Jó não teria um sacerdote que orasse por ela. Beleza admirável, Jó, que ele era um sacerdote, orava, intercedia por seus filhos, mas não se vê um sacerdote orando, intercedendo por Jó. Pelo mesmo assim, ele permaneceu fiel. Permaneceu fiel a Deus. Pelo Pedro não. Pedro perdeu o controle. E mesmo que Jesus diz na parte B deste versículo, verso 32, pero eu he rogado por ti que tu fé não falte. E aí Jesus deu um conselho para Pedro. E tu, por quê? Porque ele disse: mira, vai acontecer. Já orei, não orei pedindo para te livrar da tentação, não. Eu orei rogando para que não falte tua fé, que tua fé seja fortalecida neste momento de provação, de tentação. E tem uma coisa: e tu, uma vez volto, por que volto? Porque ele ia ser afligido, e ele ia cair, ele ia falhar, ia perder o controle. E uma vez que tu volta a mim, aí uma tradução na NBI, quando tu volta a mim, ou reconcilia comigo, ou esteja bem comigo, confirma a tus irmãos, ajuda a tus irmãos. O que Pedro está sendo aqui em 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 é se cumprindo o que Jesus disse: quando tu tenha volto a mim, confirma, fortaleça, ajuda seus irmãos. E Pedro está ajudando com o incêndio da palavra. Ele está dizendo com esta palavra: o que eu passei, perdi o controle, não quero que o outro Pedro também o controle. Agora, quando Pedro começou a perder o controle? Foi exatamente quando Jesus disse isso aqui. O que era para Pedro? Se fosse que Pedro ouviu isso do próprio Jesus, o que era para Pedro fazer? Ora, Senhor, tenha misericórdia de minha vida, me ajuda, Senhor. Se tu já orou por mim, siga orando, siga intercedendo. Essa não é, irmão. Quero ver que os amigos, irmão, Deus mostrou aqui que ele maligno está preparando uma trampa para ti. Pedro, eu tenho orado por tua vida. O que o irmão vai dizer? Mira, irmão, amém, pastor, amém, irmão. Siga orando por mim. Siga orando então, você para Deus dá vitória, dá livramento. Não é assim? Era para Pedro dizer: Senhor, tenha misericórdia, me ajuda aí, siga orando, intercedendo, repreende Satanás, Senhor, porque em realidade eu nunca vi diabo, Senhor. Nunca vi ele, nem sei como é Satanás. Tenha misericórdia de mim, me ajuda. Não, Pedro não disse isso. Pedro se gerou de si. Pedro, em vez de se humilhar e pedir misericórdia ao Senhor, ele confiou em si mesmo. Mira a expressão de Pedro, versículo 33. Ele disse: Senhor, disposto estou a ir contigo, não só àquela cárcere, senão também à la muerte. Muito orgulho, não, irmão? Muita soberba, muita prepotência. Falta de humildade, não? O Senhor está mostrando que o diabo quer ser com ele, o que vai ser, e a arte derrotar ele. Quando tu for ver, quando tu se levantar, espiritualmente, tu acha que os irmãos falam: Senhor, que é isso? Eu estou disposto a ir para a cárcere contigo, e se necessário for, hasta morrer por ti. Comigo não. Jesus foi mais claro a um como ela. Verso 34. E ele disse: Pedro, te digo que el gallo não cantará hoje, antes que tu negues 3 vezes
que me conheces. Em Mateus 26, Pedro diz assim: Senhor, aunque estes aqui te negue, eu não. Eu muero, mas eu não nego a ti. É um grande problema, irmão. Nós vamos querer enfrentar o diabo confiando em nós outros mesmos. E eu vou dizer algo para vocês. Pode que para muitos é surpresa, é secreto que eu vou dizer. Mira, o diabo sabe muito bem quando tu vai repreender ele ou pelear com ele, confiando em Jesus ou em si mesmo. Ele não é tonto. O diabo não nasceu ayer. Há mais de 5.000 anos que ele foi criado. Nem se sabemos, na verdade, quando ele foi criado. Quem entendeu, diga bem. Se é verdade que na Terra tem milhões e milhões de anos, Satanás é mais antigo um. Agora imagina. Amém, irmãos? Ele sabe quando nós outros vamos pelear com ele confiando inteiramente em Jesus, ou quando estamos confiando em nós outros, confiando em nossas experiências, confiando em nosso conhecimento e tal. Ele sabe. Então tenha cuidado. A prepotência de Pedro foi o primeiro fracasso dela, a primeira perdida que ele encontrou foi aí. Seguiu. Uma pessoa que confia em si mesmo, tu crê que ele vai orar, irmão? Tu crê que vai orar? Um sinal de uma pessoa que confia em si mesmo é quando não ora. Irmão, vamos orar! E aí está todo mundo orando e ele com os olhos abertos. Para que orar? Se ele já confia em si mesmo, não? Irmão, eu estou chamando a igreja para ser um propósito de ajuno, porque o Espírito Santo falou em coração para que eu conclamasse na igreja para ser um propósito de ajuno, de oração, se eu quiser. Os que confiam em Jesus e dependem de Jesus vão a ser. Os que confiam em si mesmos, para que assim? Para que orar? Para que ler Bíblia? Porque problema eu resolvo. Amém, irmão? Amém. Em Salmo diz que um abismo chama outro abismo. Então o orgulho de Pedro levou ele a uma perdida de controle mais profunda aún. Qual foi a segunda perdida de controle de Pedro? Foi deixar de vigilar e orar. A pessoa que confia em si mesmo, ele subestima o seu adversário. Há muitos cristianos que estão rugando com Satanás, subestimando ele. Eu disse isso uma vez na igreja, uma pessoa se ofendeu. Aí muitos cristianos que dizem assim: ele está debaixo de mim pé. E às vezes não está debaixo de pé, está aí na cabeça. É verdade. Porque, por exemplo, se eu pensar que o diabo está debaixo de mim pé, se eu estar no pecado, ele não está em pé, está aí na cabeça. Se eu pensar que o diabo está debaixo de mim pé, com o coração cheio de rancor, ele não está debaixo de mim pé, ele está aí na cabeça. Aleluia. Amém, irmãos? Essa questão de frase de efeito, diga isto, que diga isto, pratica isto. Amém. Pratica na palavra. Glória a Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Então, para vencer o maligno, temos que vigilar. Jesus, depois que ele se conselho para seus discípulos, para Pedro, que o diabo ia fazer essas coisas com ele, ele disse: eu moro contigo, porque eu não vou te negar e tal. O galho não cantará antes que tu me negue 3 vezes. Aí então Jesus realiza aqui no momento da Santa Cena, chama os discípulos para ir ao monte do Olivo, chamado Huerto de Getsemane. Chegando aqui, Jesus chama os 3, Pedro, Jacobo e Juan. O diabo não é tonto, irmão. O diabo já está percebendo que Jesus já tinha mais intimidade com esses 3. Nos momentos mais secretos, o diabo via que Jesus não chamava os outros, chamava Pedro, Jacobo e Juan. Falei: esses 3 aí, esses 3 não vai ser qualquer aposta, hein? Aleluia. Eu creio que o diabo me usa para alguns demônios: mira, queda de ouro em ele aí, viu? Que eu não sou de presente.
tem muitas coisas para fazer, pero não quita os olhos desses três aí, ó. Monte de transfiguração, transfigurou Jesus, só para o três, Pedro, João e Jacó. Ressuscitar a ilha de Caio, são os três. Jesus tem algo especial para esses três aí, ó. Não quita os olhos deles. Jesus vai no monte da transfiguração, no monte de Getsemane. Jesus chamou os três para entrar no Getsemane, os outros quedou fora. Jesus abriu o coração para os três. Mira Jesus dizendo para os três: minha alma está llena de angústia hasta da morte. O Espírito Santo quer falar e livrar os outros. Sacar a mente, um segundo sacando a mente. Então Jesus chama os três e abriu o coração para eles e que dijo: minha alma está angustiada hasta a morte. Mira Deus falando, Jesus se abrindo com eles. E Jesus pediu ajuda a eles. Jesus deixou eles ali e saiu cerca de 50, 60 metros a só. E Jesus disse para eles: quedai aqui e velai comigo, vigilai e orai. Mira Jesus pedindo oração para eles. E Jesus saiu cerca de 50 metros para orar. Eles quedaram aqui. Pela tristeza era grande, que os apóstolos tinham tristeza. A agonia, a dor e a agonia de Jesus, os apóstolos estavam sentindo ali. E a guerra espiritual era grande ali em Eloy, irmãos. Que os discípulos não conseguiram orar, e começou a orar bem no sono. Intentaram pelo bem no sono. Jesus chegou e orou: Padre, se possível, passe de mim essa coisa que eu beba, todavia não sei de voltar pela tua. Volveu e encontrou dormindo, e Jesus chamou a atenção dele. Era interessante que São Mateus 26, que Jesus chama a atenção de Pedro. Ele não falou nada com João e nada com Jacob, ele chama a atenção de Pedro. Vosotros não podem vir lá comigo nenhuma hora. Jesus chama a atenção deles e volve. E ora ao Padre outra vez: Padre, se possível, passa de mim essa coisa que eu bebo, pelo não sei de voltar, pela tua. Quando Jesus volta pela segunda vez, eles dormindo outra vez. Jesus já não chamou mais a atenção deles. Jesus voltou a orar por a terceira vez. E quando Jesus volta pela terceira vez, eles seguiam dormindo. E Jesus disse: mira, pode seguir dormindo, porque já é chegada a minha hora. E chega Judas Iscariote com uma comitiva de pessoas e prendeu Jesus e tal. Agora, bem, irmãos, não orou, não vigilou. A Bíblia diz, Mateus 26, com Marcos também, 14, 38, vigilai e orai para que não entreis em tentações. O Espírito está preparado pela carne débil. Glória a Deus. Para vencer, não perder o controle e não ser derrotado por um maligno, devemos vigilar, estar atento e orar. Pelo tudo isso é constantemente. Eu orei 1 hora hoje por la manhã e quero o dia toda hora sendo o que dá na gana. Amanhã na hora, outra vez 1 hora. Não funciona assim. É constantemente. Um período devocional é fundamental e importante que tenhamos todos os dias para orar e estudar a palavra. Pelo momento de oração e conexão no mundo espiritual, constantemente, orar sem cessar, orar em todo o tempo, orar com perseverança. Então, terceiro pedido de controle de Pedro, em Lucas 22, 49. Quando foi? Foi quando ele perdeu o controle de suas ações. Os soldados viram para prender Jesus, ele servo do sumo sacerdote. Pedro sacou a espada e foi para cortar na cabeça dele servo do sumo sacerdote. Eu creio que ele esquiou e cortou a orelha direita. Viu como um abismo de outro abismo? Primeiro é o orgulho. Depois deixa de orar, de vigilar. E aí que eu parte para quê? Para a conduta, para a carne.
resolver as coisas na violência. O que? Quer prender meu maestro? Meu salvador? Que isso? Eu vou defender Jesus. Aí cristiano que peleia com os outros na carne e tal, querendo defender Jesus. Abraça as coisas de Jesus. Ou pela Bíblia. Não, nós outros não somos constituídos defensores de Jesus, não, irmãos. Nós outros somos defensores da palavra, não. Deus pode se defender, Jesus pode se defender. Solo é louco de Ló para oferecer as duas hijas virgens para as pessoas que quiseram dela, querendo defender Los Ángeles. Não necessita. Los Ángeles se defende, Deus se defende. Não tem que ser violento para querer defender Deus. Não necessita. Ele não chamou nós outros para promover violência, nos chamou para predicar e ensinar a palavra. Quem crê, digo Jesus, e for voltado será salvo. Resolver as questões em casa com los não é com violência. Não podemos perder o controle. E aí partiu para a quarta perdida e controle de Pedro. Foi o que? Negar Jesus. Mira, Cássio cometeu um assassinato para defender Jesus e ela nega. É lógico, tem lógica para isso, irmão. Demonstrou valentia, vinha no monte, sacou a espada e não cortou a cabeça dele certo, porque se esquiou e Jesus sacou a orelha, sanou e tal, meta lá a espada na baina, porque com a espada que ele será herido. A hora chega Jesus, quando Jesus vai ser juzgado na cavianás Caifás, então se alguém chegou e perguntou para Pedro 3 vezes: tu és discípulo dele? Não, eu não sou. Diego, segundo tu és, a tua maneira de hablar, tu habla igual Galileu, e ele também é Galileu. Não, eu não sou, nem conosco este homem. Diego, ele terceiro, não, eu te nem com ele. Não. Negou Jesus 3 vezes. E aí ele canta em esse momento que Jesus vai sendo levado, atado para ser buscado. E quando Jesus mira para Pedro, Pedro acordou do que havia dito Jesus. Pero graças a Deus que Pedro se arrependeu e demonstrou esse arrependimento. Chorou amargamente por ter pecado, negado a Jesus. Foi aí que viu tudo na mente de Pedro: sua prepotência, soberbia, confiança em si mesmo e em confiar em Jesus. Vindo em sua mente por deixar de orar e de vigilar. Vindo em sua mente sua atitude de violência, em vez de ser pacífico. E agora nega Jesus. Quem estava atuando, meus irmãos, por detrás de tudo isso? Não era Satanás? Era Satanás. Satanás pediu a Jesus. E Satanás não logrou destruir completamente Pedro. A sede de Pedro que isso Judas Iscariote foi porque Jesus intercedeu por Pedro. Os outros, todos ruíram, negaram Jesus solo. Todos disseram: não, morremos, pero não negamos o Senhor. Todos correram e negaram Jesus solo. A mentira, o único que quedou o pé da cruz foi o Juan. Claro, o pé da cruz. Ele quando prendeu Jesus, não quedou nenhum. Todos ruíram, todos camisaram, todos falharam. E o que equivocou mais feio, entendeu? Mas encontrou mais feio não foi Pedro. Satanás levou ele a essa perdida de controle. Pero a diferença de Pedro, irmão, com Judas Iscariote, foi que a caída de Pedro foi temporal. Por quê? Porque houve arrependimento. Ele volveu a Cristo. Judas Iscariote não. Ele chegou a um ponto: não há mais medicina. O diabo convenceu ele: não há mais maneira. Para que viver depois de ter traicionado seu maestro? Traicionado a Jesus, o Salvador. O melhor assim a hora é suicidar. E ele ouviu na voz do diabo e suicidou. Pedro se converteu.
volvemos ao Senhor. E Ele vem escrever nessa epístola dizendo a nós outros: ser sóbrio. Parece que Deus veio dizendo assim para nós, irmã Mira: não sei igual de eu não, irmã. Não sei como eu fui, não. Se eu houvera dado oída à voz de Jesus, eu teria pedido a Ele misericórdia e não sido soberbo, não confiado em mim mesmo. Não sei como eu fui, não. Escute o que o Espírito Santo está dizendo através de mim. Tu terás controle em tua vida espiritual e tu vai vencer o maligno. Esse controle, esse domínio próprio é constantemente. Hoje, a hora, mais tarde, manhã, constantemente. Eu não sei se tu está pensando nisso, se passou em tua mente. Se não passou em tua mente, a hora vai passar. Eu creio que esse momento passou em tua mente, ou vai passar em tua mente, tantas coisas equivocadas, erros que cometemos por falta de controle. Essa não é. Hablamos coisas que não devia ter hablado, tomamos decisões que não devia ter tomado, hicimos coisas, atuamos, pensamos, sentimos coisas, perdemos lugar ao sentimento, e só nos traz sofrimento e problema para a nossa vida espiritual. Tudo porque perdemos o controle. Pelo hoje, o Espírito Santo está chamando nossa atenção para ser sóbrio e vigilante. Não perca o controle de sua mente, de seu coração, de seus sentimentos, de seus pensamentos, de suas ações. Não perca. Por quê, pastor? O Espírito Santo está falando com nós outros aqui hoje. Quando alguém pensa: mira, tal pessoa poderia estar aqui. Poderia, não está. Jesus não queria, essa mensagem não era para ela, é para nós outros. E Ele está falando com nós outros aqui hoje. Por quê? Porque tentações vendrão. Vendrão tentações por parte desse adversário, o diabo. E o Senhor quer nos livrar. Ele quer te livrar. Ele deseja nos livrar. Não perca o controle. Não perca. O Senhor nunca livrou, e Ele não livra das tentações. Ele intercede. Só para terminar, eu vou ler o versículo aqui, não vou explicar muito não, porque ele já explica por si. Capítulo 10, 1 Coríntios, versículo número 13. Mira o que digo: não os há sobrevenido nenhuma tentação que não seja humana, pelo fiel Deus, que não os deixará ser tentados mais de lo que podeis resistir, senão que dará também, juntamente com a tentação, a salida, para que possais suportar. Glória a Jesus. Ele não nos livra de ser tentado. O que Ele faz é o que, pastor? É interceder por nós outros. Jesus é nosso intercessor. Ele intercede por nós outros. Ele intercedeu por sua igreja, e sua igreja está debaixo da mão de Deus. E Ele intercede por nós outros. E é o Espírito Santo, conforme Romanos 8, 26. Ele intercede junto a nós outros com um gemido indecível. Amém? As tentações vêm, e o Senhor permite, de acordo com o que podemos suportar. E Ele prepara o escape. Ele nos dá uma salida. Porque Salmos 103, versículo 14, diz: Deus, aleluia, Ele conhece nossa estrutura e a cuerda que somos puros. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós obteremos todo para viver vida de vitória em Cristo Jesus. Tu tens de ter todo para viver uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Não perder controle. Não deixe o diabo tomar o controle de sua vida. Não deixe ele tomar o controle de sua mente, de seu coração. Não deixe ele tomar o controle de suas ações. Não deixe. Ponga na mão do Espírito Santo. A guerra espiritual é real, irmãos. Não é broma, é real.
O diabo é um inimigo perigoso. Nós outros não podemos vencer ele. Só podemos vencer em nome de Jesus. Não subestime ele. Não tenha ele como um inimigo derrotado. Ele foi derrotado pela sangue de Cristo. E a um derrotado, ele já tem enviado tantas pessoas ao inferno. Ele escraviza tantas vidas. Amém? Por quê, pastor? Porque nós outros, para não ser derrotados por ele, temos que permanecer constantemente resistindo ele, não obedecer, não fazendo sua vontade, não aceitando suas ofrendas, não aceitando suas chantagens, ameaças, não, se rendendo a Cristo. Santiago 4,7: sujeitai, pois, a Deus, resista ao diabo, e ele huirá de vós outros. Glória a Jesus. O grandioso amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão e consolação do Espírito Santo reina em cada coração, não só hoje, pero desde agora para sempre, que todos digam amém. 2023, para rogar uma extensão pela igreja, hoje em casa queremos a Jeová. Josué, Deus bendiga a todos, e em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.